De volta e agora a gente fala sobre as eleições norte-americanas com o jornalista Hélio Moura, que mora nos Estados Unidos e tem acompanhado as eleições bem de perto. Hélio, boa noite. Dentre tantas diferenças entre as eleições do Brasil e dos Estados Unidos, está o dia de votação, embora aí hoje seja o dia D. As pessoas já estão votando há algumas semanas por aí. Como é a dinâmica aí do dia final de votação? Boa noite, Darcy. Boa noite ao telespectador do Revista Novo Tempo. Pois é, aqui a eleição é bastante diferente de como ocorre no Brasil. Como você falou, tem a eleição antecipada, inclusive. Eu estou aqui hoje numa zona eleitoral que fica dentro de um shopping center. Como você pode ver, lá embaixo as pessoas estão agora votando. Há uma fila imensa. E você falou que as pessoas votam antecipadamente, Darcy. Nesta eleição, houve até um recorde. De acordo com a Universidade da Flórida, cerca de 40 milhões de eleitores votaram nessas eleições antecipadamente, ou por meio dos Correios, é possível votar pelo Correio, ou em locais como este, que abriram as urnas semanas atrás. Aqui mesmo já houve outras sessões de votação antes do dia D, que é hoje. E essa corrida do eleitor às urnas, Darcy, mostra que as pessoas estão muito interessadas no resultado das eleições neste ano. Um dado recente, de semanas atrás, mostrou que para 3 de cada 4 adultos aqui nos Estados Unidos, 3 de cada 4 adultos acreditam que o resultado das eleições neste ano vão pautar o futuro da democracia no país. Então as pessoas estão de olho nessas eleições. Um outro motivo que faz as pessoas estarem tão interessadas em votar neste ano é justamente a situação econômica do país. Assim como todos os outros países, os Estados Unidos enfrentaram um severo problema econômico por conta da pandemia. Essa economia ainda está tentando se ajustar e esse é um ponto crucial para a maioria dos americanos na hora de escolher quem deve ser o próximo presidente nos Estados Unidos. E os dois candidatos, Darcy, tanto Kamala Harris quanto Donald Trump, eles têm uma base de apoio muito forte, muito sólida, muito fiel e muito equilibrada. Tanto é que, olha só que interessante, no estado de New Hampshire, uma urna já foi aberta hoje, porque lá naquela zona eleitoral só tem 10 eleitores registrados e apenas 6 compareceram para votar. Quando a urna foi aberta, adivinha só, 3 votos para Donald Trump, 3 votos para Kamala Harris. Um empate que mostra como está acirrada essa eleição, que para alguns especialistas é a mais acirrada de todos os tempos, a ponto de que ninguém se arrisca a dizer com convicção quem é que deve levar a melhor nas eleições. As urnas aqui se encerram às 7 horas da noite. Nós estamos aqui no horário de Las Vegas, são 2h15 da tarde. Agora aqui, lá no lado leste, as urnas vão se encerrar um pouco antes e aí a contagem de votos começa. Mas, como você sabe, é diferente daí do Brasil. Não vai ser rápido, como a gente está acostumado no Brasil. Provavelmente só na sexta, talvez no sábado, é que o resultado das urnas vai ser revelado para a gente saber quem é que vai liderar a Casa Branca a partir de janeiro do ano que vem. Mas essas implicações todas que a eleição dos Estados Unidos provoca também inquietação em outras partes do mundo, como o Brasil, por exemplo. Porque não importa quem seja o vencedor dessa eleição, as implicações econômicas e também as relações dos Estados Unidos com outros países vão ser moldadas a partir de janeiro do ano que vem. Então o mundo está em apreensão, de olho nas eleições americanas, Darcy. Pois é, e você, como você bem falou, né, parece que a gente acompanha de longe só por curiosidade, mas o resultado tem impacto no Brasil e no mundo todo. O que nós podemos esperar desse efeito na relação entre os dois países, Hélio? Pois é, Darcy, olha só, não importa quem vença essas eleições, Trump ou Kamala Harris, o Brasil vai ter implicações econômicas sim, porque se por um lado nós tivermos um governo americano voltado mais ao protecionismo, por outro lado, a gente teve já também, durante o governo de Donald Trump, esse protecionismo que não foi derrubado, não foi revogado durante a era do presidente Joe Biden agora. Ou seja, o Brasil pode sim enfrentar problemas econômicos por conta disso, porque tanto democratas quanto republicanos, eles têm uma agenda em comum com relação à economia, Darcy, que é manter a economia dos Estados Unidos como a economia mais forte do mundo. Para isso, eles precisam
trazer políticas econômicas que refreiem principalmente o crescimento chinês. E aí é que entra o Brasil, porque o Brasil tem a China como principal parceiro comercial no mundo e os Estados Unidos é o seu segundo maior parceiro comercial. Então, ações que sejam tomadas pelo governo americano para impactar a economia chinesa vão refletir, vão respingar na economia brasileira por conta das exportações de commodities, das exportações agrícolas, minério de ferro, por exemplo, e a indústria nacional, que acaba sofrendo também, porque aí, se a China não consegue escoar para os Estados Unidos os produtos super baratos que a China tem, vai restar para o Brasil, possivelmente, acabar recebendo essa mercadoria que na China é muito barata. E aí a indústria nacional no Brasil, assim como a indústria nacional aqui nos Estados Unidos também sofre com isso, acaba tendo esse reflexo e a economia acaba ficando mais complicada para sair dessa lentidão que a gente acompanha em vários países, inclusive no Brasil. Aguardemos então o desfecho das eleições norte-americanas. Obrigada, Hélio, por todas as informações. Um abraço, Darcy. Abraço.